Há momentos em que a alma humana se dobra sob o peso da existência. Dias em que o corpo sente o cansaço da caminhada e o espírito parece se perder em meio à pressa e ao ruído do mundo. A juventude passa, o vigor se esvai e o tempo, esse escultor invisível, vai deixando suas marcas no rosto e no coração. Mas existe uma promessa que o tempo não consegue tocar, uma verdade que não envelhece, algo que vem do próprio coração de Deus e foi selado antes mesmo da criação do mundo, a promessa da vida eterna. Desde o princípio, o Criador moldou o homem não apenas para existir, mas para refletir sua glória. O sopro de Deus não apenas deu vida, deu eternidade. Mas quando o pecado entrou no mundo, essa conexão foi manchada. A juventude se tornou efêmera, a carne se tornou frágil e o tempo um inimigo silencioso. Ainda assim, o plano de Deus nunca foi interrompido. O que o homem perdeu no Éden, o Filho de Deus veio restaurar na cruz. A juventude eterna, não a dos corpos, mas das almas, foi reaberta através do sangue do Cordeiro. E desde então, cada geração é chamada a descobrir essa verdade, que a vida eterna não começa depois da morte, mas no instante em que o coração se rende a Cristo, porque é no momento em que alguém é alcançado pela graça que algo dentro dele rejuvenesce. O espírito se acende, o olhar se renova, e o que parecia fim se torna começo. Mas há um segredo que poucos entendem. A eternidade não é apenas um destino, é uma presença. É o próprio Deus habitando dentro de quem o escolheu e foi escolhido por ele. Quando Jesus disse, "Eu sou a ressurreição e a vida", ele não falava apenas sobre o futuro, mas sobre o agora. Sobre a transformação que acontece dentro de nós quando a presença divina toma o lugar da desesperança. E é sobre isso que esta mensagem fala. Sobre o chamado divino que desperta a alma adormecida, sobre a bênção inesperada que vem no tempo de Deus e sobre o mistério sagrado da juventude eterna prometida aos que caminham com fé. Deus escolheu você, não por mérito, não por acaso, mas porque há algo em sua história que foi escrito com letras celestiais. E enquanto o mundo tenta te convencer de que tudo termina aqui, o céu está tentando te lembrar de que tudo começa quando você decide crer. Há um momento na vida em que cada pessoa é convidada a ouvir uma voz que não vem da terra, uma voz suave, mas irresistível. Ela não grita, mas cala o caos. Ela não promete ouro, mas vida. É a voz que diz, "Você foi escolhido, eu o formei, eu o amei e eu o chamei pelo nome." Talvez para muitos essas palavras pareçam distantes, mas para quem tem o coração sensível, há nelas um eco familiar. Algo que parece vir de um lugar esquecido, mas eterno. É o Espírito chamando de volta o que um dia foi dele. E quando essa voz alcança alguém, nenhuma força da terra pode calá-la. Muitos procuram juventude em poções, fórmulas, academias e cirurgias, mas poucos compreendem que o verdadeiro vigor vem do Espírito Santo. É Ele quem renova o ânimo, quem reacende o propósito, quem devolve o brilho ao olhar cansado. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu, "Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia." De Coríntios 4,16. Esse é o mistério da juventude eterna. Um corpo pode envelhecer, mas uma alma que caminha com Deus nunca fica velha. Ela amadurece, sim, mas continua viva, ardente, em chamas. Porque cada novo dia se torna uma oportunidade de ver o eterno se manifestando em gestos simples, em pequenos milagres, em silêncios que falam mais do que palavras. E talvez seja isso que Deus queira te lembrar hoje, que você não está à mercê do tempo, mas nas mãos daquele que o criou. Que a vida não termina quando o corpo enfraquece, mas quando o espírito desiste. E o Espírito de Deus, dentro de você, é mais forte do que qualquer limitação, doença ou desgaste da carne. Você foi escolhido, e os escolhidos não vivem segundo as leis do mundo,
mas segundo as promessas do reino. Eles envelhecem por fora, mas por dentro se tornam eternamente jovens, porque vivem não pelo que veem, mas pelo que creem. E quem crê verdadeiramente em Cristo carrega dentro de si o sopro da eternidade, uma energia espiritual que o mundo não entende, mas o céu reconhece. Há uma juventude que não se compra, que não se alcança com força, mas com fé. E essa juventude começa quando o homem deixa de correr atrás da vida e começa a correr atrás de Deus, porque quando ele se torna o centro, tudo o mais volta ao lugar. A alma volta a florescer, o coração volta a pulsar esperança, e até os dias mais difíceis ganham novo sentido. Por isso, antes de continuar, feche os olhos e permita-se ouvir o que o céu está tentando dizer. Você não é esquecido, não é tarde demais e o tempo não venceu você. Há uma bênção inesperada vindo, não como o mundo espera, mas como só Deus sabe entregar, silenciosa, profunda, eterna. E quando ela chegar, você entenderá que o Senhor prometeu não era apenas tempo de vida, mas vida fora do tempo. Porque quem foi escolhido para carregar a eternidade dentro de si nunca envelhece, apenas amadurece em glória. A eternidade não começa no céu, mas no instante em que o coração humano se rende ao toque divino. E é nesse ponto que o invisível se torna realidade, que o improvável se torna possível e que o ordinário se transforma em sagrado. Deus sempre trabalhou assim, em silêncio, mas com precisão. Enquanto o mundo corre atrás do que brilha, ele age nas sombras, moldando os escolhidos para o tempo certo. A bênção inesperada não é aquela que chega com aplausos, é a que se revela quando ninguém mais está olhando. Ela vem disfarçada de provação, escondida atrás do que parece perda e envolta em situações que à primeira vista parecem sem propósito algum. Mas é exatamente nesse terreno árido que Deus planta as sementes da juventude eterna. Porque para florescer espiritualmente, o homem precisa aprender a confiar no invisível. Deus não escolhe os mais fortes, os mais preparados, nem os mais jovens. Ele escolhe os corações dispostos, aqueles que, mesmo cansados, continuam dizendo: "Eis-me aqui, Senhor." É nessa entrega silenciosa que o poder do céu se manifesta. E quando o poder de Deus se manifesta, até o tempo se curva. Há pessoas que passam a vida inteira procurando um sinal, uma prova, uma confirmação. Mas os sinais de Deus raramente aparecem da forma que esperamos. Eles surgem nos detalhes, nos encontros improváveis, nas palavras que tocam a alma de forma inexplicável. Surgem em sonhos, em pressentimentos, em versículos que parecem ser escritos exatamente para você. Esses são os lembretes do céu, pequenos bilhetes divinos deixados no caminho para lembrar que o Criador ainda está escrevendo a história. E é quando o homem começa a perceber esses sinais que algo dentro dele desperta. Não se trata apenas de acreditar em Deus, mas de sentir Deus. É como se o coração começasse a pulsar em outro ritmo, o olhar se tornasse mais leve e até as coisas simples ganhassem profundidade. A bênção inesperada começa exatamente aí, quando a alma se alinha à eternidade. Há um poder misterioso na presença de Deus. Ela não apenas transforma, mas rejuvenesce. Ela limpa as impurezas, cura feridas antigas, acalma tempestades internas. E o que era cansaço se torna força. O que era desânimo se torna propósito. A alma, que antes parecia envelhecida pelo peso das dores e das frustrações, começa a se renovar, não com energia humana, mas com energia celestial. Foi por isso que Isaías escreveu: "Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Isaías 40:31. Essa promessa não fala apenas de vigor físico, mas de uma força interior que desafia a lógica, a força dos que foram tocados pela eternidade. Aqueles que, mesmo passando por perdas, mantêm o brilho no olhar,
Aqueles que, mesmo feridos, continuam acreditando. Aqueles que entendem que cada dor carrega em si o potencial de uma nova revelação. A juventude eterna não é uma aparência, é uma postura espiritual. É o modo como o espírito reage às circunstâncias, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É a capacidade de sorrir em meio ao caos, de confiar quando tudo grita o contrário, de amar quando o mundo prega o ódio. E essa força só existe nos que foram escolhidos. Você foi escolhido para isso, não apenas para sobreviver, mas para carregar o reflexo do próprio Deus em meio a uma geração cansada e sem fé. O mundo envelhece rapidamente, não porque o tempo passa, mas porque as pessoas perderam o propósito. Mas aquele que vive para Deus, mesmo em meio às dores, carrega algo diferente, uma luz que não se apaga, um fogo que não consome, uma esperança que não morre. A bênção inesperada é justamente essa: descobrir que a juventude eterna não é algo que virá, mas algo que já começou a se manifestar dentro de você. Ela se revela quando você escolhe perdoar em vez de se vingar, quando decide crer em vez de desistir, quando entende que Deus está mais interessado no que você se torna do que no que você conquista. É nessa transformação silenciosa que o Espírito age. Deus trabalha nos bastidores da alma, removendo o que envelhece o coração, o medo, o orgulho, o ressentimento, o desespero. Ele troca o peso pela leveza, o passado pela esperança e o desânimo pela fé. E aos poucos, o homem que antes olhava para o chão começa a olhar para o alto novamente. A cada oração feita no secreto, a cada lágrima não vista por ninguém, a cada perdão dado mesmo sem reconhecimento, o Espírito de Deus está restaurando o brilho da eternidade dentro de você. E quando esse brilho começa a ressurgir, tudo muda. A voz se torna mais doce, o olhar mais firme, o coração mais grato. E as pessoas ao redor percebem, mesmo sem entender, há algo diferente ali. Porque quando alguém é tocado pela presença divina, até o tempo o respeita. Os anos passam, mas há algo no semblante que permanece. Não é juventude física, é o reflexo da glória. O rosto se torna espelho da alma, e a alma reflete o céu. O Espírito Santo não apenas habita em quem crê, ele transfigura. Ele não apenas consola, ele rejuvenesce. É o toque do eterno no finito, a fusão entre o divino e o humano, o mistério que Jesus revelou quando disse: "Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essas palavras não falam apenas da ressurreição após a morte, mas da ressurreição dentro da vida. Há pessoas que ainda respiram, mas estão mortas por dentro. E há aquelas que, mesmo feridas, vivem com intensidade porque carregam dentro de si o sopro de Deus. Essa é a verdadeira juventude eterna. Não a dos anos, mas a da alma desperta. A cada passo de fé, você se aproxima mais desse mistério. E um dia, quando olhar para trás, perceberá que tudo, absolutamente tudo, foi parte do plano. Cada deserto, cada silêncio, cada porta fechada, cada lágrima, nada foi em vão. Deus estava te rejuvenescendo por dentro, preparando você para receber o que o mundo chama de impossível, a bênção inesperada que vem direto do céu. E quando ela vier, não será apenas uma resposta às suas orações, será um lembrete eterno de que o tempo pode tocar o corpo, mas nunca a alma de quem vive para Deus, porque o tempo se curva diante da eternidade, e a eternidade habita em você. Nenhuma bênção nasce sem dor, nenhuma promessa floresce sem antes passar pelo fogo. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, no meio do processo, quando o silêncio de Deus parece um abandono e o tempo se torna inimigo. Mas é nesse terreno árido, onde nada parece brotar, que o Espírito começa a trabalhar de forma mais profunda. O aparente silêncio é, na verdade, o som da construção invisível. Deus nunca se apressa, porque Ele trabalha com eternidade. O homem quer tudo agora, mas o Criador molda lentamente o coração, como o oleiro molda o barro em suas mãos. E quando o barro resiste,
O oleiro não o joga fora, apenas o amassa de novo, até que esteja pronto para receber a forma correta. Assim, é o processo da bênção inesperada, um ciclo de quebrantamento e reconstrução, onde Deus retira o que envelhece a alma para restaurar o que é eterno dentro de nós. Muitos pedem milagres, mas poucos estão dispostos a passar pelo processo que os antecede. A juventude eterna, essa força interior que desafia o tempo, não é resultado de atalhos, mas de rendição. Ela nasce no solo do arrependimento, cresce na terra da obediência e floresce na atmosfera da fé. E esse florescer é gradual. Deus não derrama tudo de uma vez, porque sabe que o homem precisa aprender a sustentar o que recebe. Por isso, ele trabalha de dentro para fora, em silêncio, com paciência, até que o coração esteja pronto para suportar o peso da glória. Há um ponto em que o crente é levado ao limite, o ponto em que as orações parecem não surtir efeito e os sonhos parecem ter morrido. Mas o Espírito não se ausenta nesses momentos. Ele apenas observa, esperando a rendição total. É quando o homem diz: Senhor, eu não aguento mais, que Deus sussurra: agora posso agir. Porque é quando o ego se cala que o céu começa a falar. A bênção inesperada é justamente essa: descobrir que o milagre não está em Deus fazer o que você quer, mas em Ele transformar você para desejar o que Ele quer. Esse é o maior sinal de maturidade espiritual, quando a vontade divina deixa de ser um fardo e se torna um descanso. Quando o coração deixa de lutar contra o tempo e começa a confiar que o tempo está nas mãos de Deus. É nesse ponto que o peso da vida se transforma em leveza e o cansaço em gratidão. É impossível compreender a juventude eterna sem passar pela velhice espiritual. Antes que o espírito renove, ele precisa expor o que está gasto. E isso dói. Dói ver as ilusões desmoronarem, os planos falharem, as certezas se desmancharem no ar. Mas essa dor é a prova de que o céu está agindo, porque Deus não quebra para destruir, quebra para reconstruir. E o que Ele reconstrói é sempre melhor, mais forte, mais puro, mais vivo. A alma que se deixa tocar por Deus começa a perceber algo diferente. O que antes era motivo de desespero passa a ser oportunidade de encontro. Cada lágrima vira oração, cada deserto se torna escola e cada derrota aparente vira degrau de revelação. Deus usa o improvável para ensinar o essencial, que a verdadeira juventude não é a ausência de dores, mas a capacidade de continuar amando o mesmo ferido. É por isso que muitos que andam com Deus parecem ter algo que o mundo não entende. Eles passam por perdas, mas não se desesperam. Enfrentam doenças, mas não perdem o brilho nos olhos. São humilhados, mas não deixam de perdoar. É que há dentro deles uma chama que o tempo não apaga. O fogo do Espírito Santo, a energia que vem do alto. Eles não envelhecem por dentro, porque aprenderam o segredo da eternidade: viver com o coração ancorado em Deus. A bênção inesperada vem quando o homem deixa de se definir pelo que perdeu e começa a se lembrar do que foi prometido. Quando para de olhar para o que o tempo levou e começa a enxergar o que o céu está preparando. E é nessa mudança de foco que o milagre acontece. O corpo pode continuar o mesmo, mas o espírito se levanta. Os olhos se tornam janelas de esperança e o coração começa a bater em sintonia com o propósito divino. Há uma força sobrenatural que habita nos que esperam em Deus. Não é otimismo, é convicção. Não é teimosia, é fé. Eles sabem que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está apenas reorganizando o caminho e que o impossível não é obstáculo, mas oportunidade de revelação. Um dia, todos entenderão que a bênção de Deus não é apenas algo que Ele dá, mas algo que Ele é. Que a juventude eterna não está nas promessas da terra, mas na presença que nos acompanha. E que ser escolhido não significa viver sem dor, mas viver com propósito em meio à dor.
Deus não prometeu ausência de tempestades, mas presença constante durante cada uma delas. E é essa presença que nos faz permanecer de pé quando tudo o mais desaba. Quando o homem entende isso, ele muda completamente. Os dias deixam de ser contados em anos e passam a ser medidos em experiências com Deus. As orações deixam de ser listas de pedidos e se tornam conversas de intimidade. A vida deixa de ser uma corrida e se transforma em uma caminhada. E o tempo, antes um inimigo, se torna aliado. Porque o tempo não destrói quem aprendeu a viver dentro da eternidade. Há pessoas que, mesmo com cabelos brancos, têm alma de criança diante de Deus. Elas se maravilham com o nascer do sol, com o som da chuva, com as respostas simples da oração. Elas não perderam a capacidade de crer, porque entenderam que a fé é o segredo da juventude espiritual. A fé mantém o espírito leve, mantém o olhar limpo, mantém o coração pulsando com esperança. E essa fé, Davi, é o dom mais precioso que o céu pode conceder a um ser humano. Ela é o elo invisível que liga o finito ao infinito, o mortal ao eterno, o homem ao Criador. É através dela que o Espírito renova, cura, sustenta e fortalece. E é por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer com plena certeza: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo dentro de nós é a definição suprema de juventude eterna, porque aquele que venceu a morte agora habita dentro de quem crê. E se ele venceu a morte, então nada pode envelhecer o que ele toca. A alma que pertence a Cristo é intocável pelo tempo. Ela pode se cansar, mas nunca se corrompe. Pode chorar, mas nunca se apaga, porque dentro dela há um rio de vida que flui sem cessar. E esse rio, que nasce do trono de Deus, é o mesmo que Jesus prometeu quando disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É essa água que renova o espírito. É essa água que apaga as chamas do desespero e reacende o fogo da esperança. E é dela que vem a bênção inesperada, o renascimento de dentro para fora, a juventude que nasce do encontro entre o divino e o humano, o reflexo da eternidade no espelho da fé. Chega um ponto na caminhada espiritual em que o invisível começa a se tornar perceptível. Não se trata de ver anjos ou ouvir vozes, mas de sentir Deus em cada detalhe, como se o ar ao redor estivesse impregnado de eternidade. É quando a alma desperta e começa a reconhecer a presença divina nos lugares mais simples, no canto de um pássaro, no sorriso de um estranho, no silêncio da madrugada. A bênção inesperada começa a tomar forma, e a juventude eterna, antes promessa, agora se torna presença. Aqueles que passam por essa transformação carregam algo que o mundo não entende. Não é apenas fé, é uma energia viva, serena e firme. Eles não falam de Deus com palavras. Eles o revelam no olhar, na forma de agir, no modo de lidar com as dores. Há um brilho discreto, uma paz que não se abala, uma força que não se explica. E tudo isso vem de um lugar que o tempo não alcança, o coração habitado pelo Espírito Santo. A juventude eterna não tem a ver com idade, mas com intensidade. Enquanto o mundo se cansa, os escolhidos se renovam. Enquanto o mundo busca prazer, eles buscam propósito. E é esse propósito que os mantém vivos, alertas, em constante movimento. O corpo pode se cansar, mas o espírito, cheio de Deus, se recusa a parar, porque há algo dentro deles que não conhece fim, a presença do eterno. O espírito começa a agir de modo que a transformação se torna visível aos olhos dos outros. O semblante muda, a voz adquire autoridade. O olhar antes apagado agora brilha com uma confiança serena. As pessoas se aproximam sem entender o motivo, sentem paz, sentem esperança, sentem que ali há algo diferente. E é assim que a bênção inesperada começa a se expandir. O que era apenas uma experiência individual se torna um rio que flui e toca outros.
Deus nunca abençoa alguém apenas para satisfazer um desejo. Ele abençoa para que o abençoado se torne canal. E é nesse ponto que o verdadeiro propósito se revela. A juventude eterna não é apenas uma promessa sobre si mesmo, mas uma missão: manter viva a chama da presença divina em meio a uma geração que perdeu o sentido da vida. Os que carregam essa presença não precisam pregar com palavras. Sua própria existência se torna uma mensagem. Eles atravessam os dias com uma leveza que contrasta com o peso do mundo. Não porque não sofrem, mas porque aprenderam a sofrer com propósito. Transformaram as feridas em fonte de compaixão, o passado em testemunho e o presente em altar. Eles vivem como quem já provou o que o tempo ainda não pode oferecer: a eternidade. E essa eternidade, quando começa a pulsar em alguém, desperta o que há de adormecido ao redor. Onde há desânimo, nasce esperança. Onde há frieza, o fogo reacende. Onde há solidão, a presença divina se manifesta em forma de consolo. É o Espírito agindo através de quem se deixou moldar. E quanto mais ele age, mais a alma se rejuvenesce. O segredo está na entrega. O homem que tenta controlar tudo envelhece mais rápido. Sua mente se desgasta, seu coração se endurece, sua fé se esgota. Mas o homem que confia em Deus, mesmo sem entender, vive em constante renovação. Porque quem descansa em Deus não luta contra o tempo, caminha ao lado dele. E nessa caminhada, o Espírito faz algo extraordinário. Transforma o desgaste em testemunho. Foi assim desde o princípio. Abraão tinha idade avançada quando Deus o chamou para gerar uma nação. Sara já havia perdido as esperanças quando ouviu que seria mãe. Moisés estava velho quando viu a sarça arder e descobriu que ainda havia um propósito para sua vida. E até João, o apóstolo do amor, já idoso e exilado, recebeu em visões a revelação do Apocalipse, a mensagem final da eternidade. O tempo nunca foi obstáculo para Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, e quem caminha com Ele não envelhece, amadurece em glória. Essa é a juventude eterna que o céu promete. Não a que impede as rugas, mas a que faz o espírito brilhar mesmo em meio às marcas da jornada. A presença de Deus é o verdadeiro elixir da alma. É ela que dá sentido ao cansaço, que transforma dias comuns em experiências sagradas e que renova o vigor, mesmo depois de quedas e perdas. A bênção inesperada é perceber que tudo o que você passou fazia parte do processo, que as dores não foram castigos, mas convites, que as esperas não foram atrasos, mas ensaios para algo maior, e que Deus, em seu amor infinito, usou cada lágrima para regar o jardim da sua fé. Os escolhidos entendem isso quando, de repente, percebem que já não são os mesmos. Eles falam menos e sentem mais, julgam menos e perdoam mais, buscam menos aprovação e mais intimidade com Deus. E nessa simplicidade encontram a pureza que o mundo perdeu. É o retorno à essência, à inocência espiritual, que é o verdadeiro sinal da juventude eterna. Essa transformação é silenciosa, mas poderosa. Não há anúncio, não há espetáculo, apenas uma profunda mudança de dentro para fora. Aquele que antes buscava ser visto, agora busca estar no centro da vontade de Deus. Aquele que antes se preocupava em agradar os homens, agora se preocupa em agradar o céu. E é nesse ponto que a alma encontra descanso. O descanso que o mundo tenta comprar, mas que só o Espírito Santo pode conceder. A juventude eterna é descanso em meio ao caos. É a certeza de que o corpo pode até fraquejar, mas a promessa permanece firme. É o sorriso que nasce da confiança, a esperança que não depende das circunstâncias, a paz que não se abala com o tempo. É o reflexo de uma alma que entendeu que Deus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. E quando essa consciência se instala, tudo muda. As preocupações diminuem, a pressa desaparece e o coração aprende a viver um dia de cada vez.
O escolhido entende que o que está sendo preparado é muito maior do que o que foi perdido, e que a bênção inesperada não é algo que virá, é algo que já começou, silenciosamente, dentro dele. É assim que Deus age. Enquanto o mundo se agita, Ele trabalha. Enquanto o homem dorme, Ele escreve. E enquanto todos acreditam que o tempo está acabando, Ele está apenas começando uma nova história. A juventude eterna é isso. A capacidade de viver com o espírito desperto, mesmo quando o corpo se cansa. É o reflexo da eternidade que habita dentro de quem foi escolhido para carregar a presença. E quando essa presença se manifesta, não há idade, tempo ou limitação que consiga impedir o que Deus determinou, que a vida eterna já começou para os que creem. Há um ponto em que a fé deixa de ser teoria e se torna fogo. É o instante em que o espírito humano, cansado de lutar com as próprias forças, se rende completamente. E é então que o sobrenatural invade o natural. O escolhido chega a esse momento depois de cruzar vales, suportar rejeições e enfrentar silêncios divinos. Tudo o que antes parecia ausência de Deus, agora se revela como o caminho secreto que o conduzia ao centro da promessa. Foi numa noite em que o céu parecia mais pesado do que nunca que algo aconteceu. O escolhido estava só, ajoelhado, sem palavras, com o coração rasgado e a alma exausta. Ele já não pedia mais bênçãos, nem explicações. Apenas dizia: Senhor, se ainda estás comigo, fala comigo de algum modo que eu entenda. E foi nesse sussurro sincero, sem máscaras, que o céu se abriu. A presença de Deus não veio com trovões, nem relâmpagos. Veio como uma brisa, uma paz que desceu sem pedir licença. A atmosfera mudou. O ar parecia mais denso, mais vivo. Aquele lugar comum tornou-se um altar invisível. O escolhido sentiu o corpo estremecer, não de medo, mas de reverência. Era como se o tempo tivesse parado e toda a criação estivesse em silêncio, aguardando o toque do Eterno. Uma voz suave, porém irresistível, ecoou no íntimo da sua alma. Você não está só. Eu o escolhi antes que o mundo fosse formado. Você não é um acaso, é parte do plano eterno. O coração do escolhido disparou. Ele chorava sem conseguir conter as lágrimas. Todas as perguntas, todas as dores, todos os porquês começaram a desmoronar diante de uma única certeza: Deus sempre esteve ali. Mesmo quando o silêncio parecia castigo, Ele o estava moldando, preparando, purificando. E a voz continuou: Você me buscou nas tempestades, mas eu estava no seu deserto. Você achou que estava envelhecendo, perdendo o tempo, mas eu estava apenas removendo o que era velho para revelar o que é eterno. A juventude que lhe prometi não é de carne, mas de espírito. Eu não o fiz para durar por um tempo. Eu o fiz para existir comigo para sempre. Naquele instante, tudo se iluminou por dentro. O escolhido viu flashes da sua vida. Momentos de dor, perda, fracasso e medo. Mas agora, cada lembrança era envolta em luz. Cada ferida, uma porta. Cada lágrima, uma semente. E ele entendeu. A juventude eterna era a restauração completa da alma pela presença de Deus. O Espírito Santo começou a agir de um modo indescritível. O corpo, antes cansado, parecia leve. O coração batia com uma força nova. A mente, antes confusa, agora estava em paz. Era como se cada célula do seu ser tivesse sido tocada pela eternidade. Ele sentia algo correndo por dentro. Um poder vivo, vibrante, real. Não era emoção, era revelação. Era o próprio Espírito comunicando: Você foi feito para nunca morrer. O que há dentro de você é o sopro do Eterno. O escolhido levantou os olhos e percebeu algo que nunca havia notado. O céu estava diferente. Não pela cor ou pelas estrelas, mas porque ele agora enxergava a mão de Deus sustentando tudo. O vento parecia orar, as folhas pareciam cantar e cada respiração era um lembrete de que o Criador estava perto, mais perto do que qualquer dor.
Então a voz falou novamente, firme e terna: Você é o reflexo do meu filho. Assim como ele foi ferido e restaurado, você também será. O mundo verá marcas, mas eu verei testemunhos. O que para muitos é sinal de fraqueza, para mim é prova de que a eternidade habita em você. O escolhido se prostrou. Não conseguia falar, apenas chorar. Mas o choro não era de desespero, era de gratidão. Pela primeira vez, ele entendeu que toda a jornada, as perdas, os atrasos, os silêncios, tinham o propósito de quebrar o que era passageiro para revelar o que era imortal. A juventude eterna não era uma promessa distante. Era o próprio Deus restaurando o espírito humano à sua forma original, um reflexo do Criador. O fogo da presença divina aumentou. Não queimava por fora, mas por dentro. Era como se o coração se tornasse um altar e cada batida fosse um louvor. O escolhido sentia o Espírito Santo pulsando em uníssono com sua alma e, de repente, ele viu uma imagem, um jardim radiante, uma luz indescritível e, no centro, uma figura que emanava glória e amor. Era o Cristo, não distante, não inatingível, mas próximo, com o olhar cheio de compaixão. Jesus se aproximou. Não havia som, apenas a sensação de ser completamente conhecido e completamente amado. Ele estendeu a mão e disse: Desde o princípio, eu o vi. Quando você pensou que ninguém se importava, eu o cobri com meu manto. Quando o mundo o rejeitou, eu o segurei em silêncio. E agora estou lhe devolvendo o que o tempo tentou tirar: a pureza, a esperança e a força do Espírito que nunca morre. O escolhido sentiu algo como um raio de luz atravessar o peito, mas não doía, curava. Cada parte da sua alma foi sendo restaurada. Culpa, medo, arrependimento, tudo se desfez como fumaça diante do sol da presença divina. O passado perdeu o poder. O futuro deixou de ser incerto. Havia apenas o presente, o agora eterno, onde o homem e Deus finalmente se encontravam sem barreiras. E então, Jesus disse algo que ficou gravado para sempre: Você carrega a juventude do reino dentro de si. Não tema o tempo, pois ele trabalha a seu favor. A cada novo amanhecer, eu o renovo. A cada queda, eu o levanto. A cada dor, eu o torno mais semelhante a mim. Essas palavras ecoaram como um selo divino. A alma do escolhido, antes cansada, agora brilhava. Ele sentia que algo havia mudado de maneira irreversível. Não se tratava mais de buscar milagres, mas de se tornar um milagre. A eternidade agora fluía em suas veias espirituais. O medo da morte havia desaparecido, substituído por uma certeza indestrutível: a vida em Cristo nunca termina. Ao redor, tudo parecia o mesmo, as mesmas paredes, o mesmo vento, o mesmo chão, mas nada mais era igual. O céu não estava apenas acima, estava dentro. Deus não estava distante, estava vivo no coração que havia se rendido. E o escolhido compreendeu: a juventude eterna não é uma fuga do tempo, mas o domínio de Deus sobre ele. A bênção inesperada não é o que chega de fora, mas o que desperta por dentro. O Espírito Santo habitando plenamente em um ser humano transformado. Naquele momento, o mundo poderia chamá-lo de tolo, de iludido, de fanático, mas ele sabia que havia tocado o que é real, o que não envelhece, o que não morre. E agora, sua missão era simples e eterna: mostrar aos outros que a mesma luz também habita neles. O silêncio daquela noite nunca mais foi o mesmo. Depois do encontro com o Eterno, o escolhido permaneceu ali por horas, sentado, em completo espanto. Não era o espanto de quem viu o impossível, mas de quem finalmente entendeu o sentido de tudo. Ele não precisava mais correr atrás de respostas, porque agora a presença de Deus habitava as perguntas. Cada respiração parecia uma oração. Cada batida do coração, um testemunho vivo de que o céu tinha descido à terra. Ao amanhecer, o sol encontrou um novo homem.
O corpo era o mesmo, mas o olhar carregava um brilho diferente, a serenidade de quem tocou a eternidade. Ele não sentia euforia nem medo, sentia apenas uma paz que não dependia de nada, uma certeza que não podia ser tirada por ninguém. Deus havia escrito sua marca em seu espírito, e aquele que, antes, mendigava um sinal, agora caminhava como quem é o sinal. A vida continuava a mesma lá fora. O barulho das ruas, o ritmo apressado do mundo, os rostos cansados. Mas dentro dele, tudo havia sido reorganizado. Agora, o tempo não era inimigo, era parceiro. Cada segundo era uma oportunidade de manifestar o amor divino. E ele percebeu: a juventude eterna não é um privilégio reservado a poucos, mas uma promessa disponível a todos que se rendem completamente à vontade de Deus. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não havia mais pressa, apenas propósito. Cada amanhecer era recebido com gratidão, cada noite era encerrada com descanso. E a presença, aquela que o visitou na escuridão, nunca mais foi embora. Ela o acompanhava em tudo, nas palavras, nos gestos, nos silêncios. Era como uma chama constante ardendo sem consumir. As pessoas começaram a notar algo. Alguns não sabiam explicar, outros apenas sentiam. Havia algo nele que transmitia calma, um tipo de esperança que o mundo havia esquecido. Quando ele falava, as palavras tocavam fundo. Quando orava, o ambiente mudava. Não era o som da voz que fazia diferença, era o peso da presença que o habitava. E foi assim que ele entendeu o verdadeiro propósito da bênção inesperada: ser um reflexo vivo de Deus para o mundo. O escolhido não pregava com eloquência nem com espetáculo, falava com verdade, e isso bastava. Porque o Espírito Santo não se manifesta através da performance, mas da pureza. E quem já foi tocado pela eternidade não precisa provar nada, basta existir. Sua vida agora era um testemunho ambulante do poder restaurador de Deus. Cada sorriso era uma profecia, cada passo um ato de fé, e cada ato de amor, uma semente plantada na eternidade. Certa vez, ele olhou o céu e lembrou-se da visão que tivera, aquele jardim de luz, aquele olhar de Cristo que atravessava o tempo. E entendeu que o reino de Deus não começa depois da morte. O reino já começou aqui, agora, dentro dos corações que decidem abrir mão do controle e deixar Deus reinar. Foi ali que ele compreendeu a verdadeira juventude eterna. Aquela que vive no espírito, não no corpo. Aquela que não teme o fim, porque já encontrou o início que nunca termina. O mundo, com sua pressa e descrença, continuava tentando preencher o vazio com tudo o que passa. Mas ele já não se encaixava nesse ritmo. Andava no tempo, mas não pertencia a ele. Era como uma lâmpada acesa em meio à escuridão, silenciosa, mas impossível de ignorar. Não por mérito, mas porque o Espírito de Deus decidira habitar em um coração disposto. E quando o Espírito habita, o homem deixa de ser apenas humano. Torna-se templo, reflexo, ponte entre o céu e a terra. Com o passar dos dias, ele entendeu algo ainda mais profundo. A juventude eterna é também a liberdade de não ser prisioneiro do passado. Tudo o que o prendia, culpa, arrependimento, vergonha, foi dissolvido no amor divino. Ele não precisava mais carregar o peso de quem foi, porque agora sabia quem era. Um filho amado, guardado e escolhido. E essa consciência transformava tudo. A vida deixava de ser uma corrida para se tornar um caminhar ao lado de Deus. Em meio às provações que ainda surgiam, o escolhido não pedia mais que fossem removidas. Pedia força para atravessá-las com fé. Sabia que cada dor ainda tinha um propósito e que o ouro da alma só brilha depois do fogo. Em cada lágrima, via purificação. Em cada silêncio, via ensino. Em cada perda, via libertação. Ele havia aprendido o segredo dos santos. Não é o sofrimento que santifica, mas o modo como se atravessa o sofrimento com Deus. O tempo passou e muitos vieram até ele buscando respostas.
Uns queriam entender o motivo da sua serenidade. Outros pediam orações. Mas ele sempre respondia o mesmo: eu não tenho respostas, eu tenho presença e ela basta. A juventude eterna, que antes parecia uma promessa distante, agora era o estado permanente do seu ser. O brilho no olhar não vinha da ausência de dor, mas da presença constante de esperança. O vigor não vinha da força física, mas do poder de um espírito que não se cansa de amar. Ele descobriu que o segredo da eternidade é simples. Quanto mais se entrega a Deus, mais jovem a alma se torna. Uma noite, ao contemplar o céu, ele sentiu o mesmo vento suave que o havia visitado na noite da revelação. E então, uma frase ecoou em seu coração, como se o próprio Cristo sussurrasse novamente: você entendeu, filho? A juventude eterna é viver todos os dias como se o reino já tivesse começado, porque ele realmente começou dentro de você. As lágrimas voltaram, mas agora eram de alegria. Ele olhou para as estrelas e sorriu, porque sabia, tudo estava no lugar certo. O passado redimido, o presente cheio de propósito, o futuro garantido nas mãos do Criador. E naquele instante, ele não apenas acreditava na eternidade, ele a sentia. Ela pulsava dentro dele, como o próprio batimento do coração de Deus ecoando em sua alma. A bênção inesperada havia se cumprido, não em riqueza, não em poder, mas em plenitude. O homem que buscava sinais agora era o sinal. O servo que duvidava agora era a mensagem. O escolhido que se achava pequeno agora era o espelho do infinito. Ele se levantou e caminhou em direção ao amanhecer. Cada passo parecia guiado, cada respiração acompanhada. E enquanto o sol nascia no horizonte, a voz de Deus ecoava em seu espírito, firme e suave: você foi escolhido. E a juventude eterna que lhe prometi não está por vir. Ela já começou dentro de você. E assim terminou o que o mundo chamaria de história, mas que o céu chamaria de continuação. Porque para quem encontrou a eternidade, não há fim. Há apenas novos começos, escritos pelas mãos de um Deus que nunca envelhece e nunca se cansa de amar.